Bom salve para vocês. Vamos para a nossa revisão da lição. Começando um trimestre, lição nova. A lição desse trimestre, nós vamos estar concentrados aí num tema ligado ao livro de Apocalipse, como pano de fundo do estudo desse trimestre. O tema geral, como vocês já devem ter visto aí na capa da lição, é relativo às três mensagens angélicas. Esse tema ele tem uma série de nuances importantes para o contexto tanto temporal, no sentido profético que estamos vivendo, quanto na questão identitária do movimento adventista. A base do logotipo que vocês encontram na igreja e em vários dos símbolos adotados nas logomarcas da igreja são representam a figura das três mensagens angélicas, naquela figura dos três anjos e as trombetas, presentes em vários dos nossos elementos simbólicos enquanto igreja. A razão para isso é muito simples e está na lição específica dessa semana, que é a lição que abre o trimestre. Só para contexto do que tratam as mensagens angélicas e qual é o seu contexto. As mensagens angélicas aparecem lá em Apocalipse, capítulo 14, três delas em sequência, como mensagens centrais para o nosso estudo, mas o contexto dessas três mensagens angélicas são os capítulos que antecedem o 14. Portanto, o capítulo 11, o capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse formam o contexto para isso, na sequência do capítulo 10. Então, só para recuperar um pouquinho de contexto, antes da gente entrar na lição da semana, o contexto do capítulo 10 é a descrição do período do fim da grande profecia de Daniel, de 2.300 tardes e manhãs, e o desapontamento ocorrido por aqueles que aguardavam a vinda de Cristo por ocasião do término da profecia de Daniel em 1844. Portanto, a estrutura do capítulo 10 é a descrição do desapontamento. Na carona disso, há uma revisão histórica no capítulo 11, 12 e 13 de Apocalipse, particularmente no 11 e 12, uma revisão histórica que remonta tanto o período da Revolução, todo o processo da Revolução Francesa, a ascensão da mensagem da Reforma Cristã, e, em contraponto à Reforma Cristã, o ateísmo e agnosticismo crescente no mundo, em oposição à Bíblia, a quase ou aparente extinção da Bíblia na Europa e depois a sua revitalização, e o capítulo 12 vai para o auge dessa discussão, apresentando o tema do grande conflito na sua essência, no seu modelo central, ligando a história antiga do pecado, ou seja, o surgimento do pecado lá no céu com a rebelião de Lúcifer, até suas consequências na terra, o processo da redenção mediante a encarnação de Cristo, a ascensão de Cristo, a batalha contínua do bem contra o mal, representada na luta de Satanás e seus anjos contra Deus e seus anjos, fechando com o tempo histórico do remanescente, concluindo o capítulo 12. O capítulo 13 retoma essa ideia do conflito histórico e do conflito cósmico, apresentando dois poderes em antagonismo, Deus de um lado e o poder do mal do outro, e os agentes terrenos desse poder na figura das duas bestas que aparecem ali no capítulo 13, vinculadas a dois grandes períodos históricos, o período histórico da ascensão do cristianismo medieval, depois o período histórico da revitalização do poder medieval, com a anuência e ajuda tanto do mundo dito reformado ou protestante, quanto dos poderes seculares que, a partir desse poder reformador, surgem. No caso em específico do capítulo 13, América do Norte, dando sustentação ao poder medieval e sua revitalização. O capítulo 14, por conta daquilo que foi citado no 12, o remanescente, e por conta daquilo que é citado no 13, enquanto perseguição ao remanescente, o capítulo 14 se concentra na identidade do remanescente e na missão do remanescente enquanto missão escatológica, e daí vem o contexto das mensagens angélicas. A primeira delas relativa ao primeiro período, entre 1798 e pós-1844, nessa transição da Igreja de Filadélfia e Igreja de Laodiceia, e, como ponto central, uma grande mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo, ou seja, o anúncio
da iminência do início do juízo de Deus e, consequentemente, o fechamento da história. Portanto, o anúncio ou prenúncio do que aconteceria em 1844, o início do juízo. Na segunda e terceira mensagens angélicas, a gente tem a resolução do problema do mal e o enfrentamento máximo dessa questão do mal contra o bem ou de Deus contra Satanás. Portanto, dentro do escopo, dentro do cenário das mensagens angélicas está o remanescente, daí a importância do estudo dessa temática na lição desse trimestre, porque, em tese, estamos estudando a nossa própria identidade no tempo, ou seja, somos o remanescente vivendo este tempo. Feita a introdução, uma linha bem geral do que é o cenário onde se dará essa lição, vamos a ela. A primeira das lições, quem me ajuda com o título da lição e verso, e a gente, a partir daí, vai para os comentários. Lição 1. Jesus vence, Satanás perde. Verso. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Portanto, a lição dessa semana vai se concentrar especificamente nessa representação, nessa questão central aí de Apocalipse 12, com basicamente aí 2 ou 3 objetivos principais. O primeiro desses objetivos está no título, obviamente, que é o centro de atenção do capítulo, a vitória de Cristo sobre Satanás. A segunda questão nesse texto é o fato de que a vitória de Cristo implica o fechamento dessa história, que, por sua vez, implica a questão do remanescente. Portanto, existe um povo que vive essa última parte da história, e esse povo que vive a última parte da história tem uma missão, tem uma função específica nessa fase da história. E é contra este povo que age em testemunho de Cristo. Essa é a representação do remanescente, ele age em testemunho de Cristo, e age assim porque ele cumpre aquilo que é designado por Cristo enquanto mando, enquanto obediência, enquanto cumprimento da missão. Esse remanescente se torna alvo de Satanás, e esse é o terceiro aspecto interessante da lição dessa semana, como foco para uma lição que introduz o trimestre inteiro. Ou seja, Satanás, não satisfeito com a existência de representantes de Cristo na Terra e com pessoas que testemunhem de forma fiel e verdadeira o caráter de Cristo, vai contra eles, os ataca, os persegue. Por isso, o texto da base da lição dessa semana tem exatamente essa questão em relevância. O dragão fica irado contra a mulher, que é uma representação do povo de Deus, e vai travar guerra com o restante dos descendentes dela, a saber, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. Portanto, aqui está o ponto terceiro de atenção para a lição dessa semana. Para isso, vamos ao texto. Afinal de contas, a lição dessa semana é um estudo do texto de Apocalipse 12, de maneira específica. Vou direto a ele para a gente fazer uma passada rápida no texto, nos blocos que constituem esse texto principal. O primeiro desses blocos, que é a introdução dos versos 1 a 6 do capítulo 12 de Apocalipse, dão conta da existência de um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher está grávida, com dores de parto, pronta para dar à luz. E ela dá à luz a um filho varão que deveria reger as nações com cetro de ferro, e o dragão para diante dessa mulher que está grávida com dores de parto, na intenção de atacar seu filho. Ela dá à luz ao filho varão, o diabo se volta contra ele, porém não prospera, porque este que é o filho da mulher ascende aos céus para junto de Deus no seu trono. E aí aparece um tempo profético de que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe prepara um lugar para que fique ali por 1260 dias, onde ela é sustentada, não sendo destruída pelo dragão, que passa a perseguir a mulher, já que não consegue atacar o filho da mulher. Portanto, a primeira cena que a gente tem aqui é um conflito duplo.
E esse conflito duplo é entre o dragão e o filho da mulher, e o conflito entre o dragão e a mulher. Esse duplo conflito está presente no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, quando a gente encontra lá, porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Aliás, esse é o desenho que ilustra a lição de abertura dessa semana. Ou seja, Cristo esmagando a cabeça da serpente, é uma referência direta a Gênesis 3,15, que é uma referência direta ao texto de Apocalipse 12. Ou seja, o que está acontecendo aqui nessa cena é uma rebelião que implica em um conflito, uma rebelião de Satanás e seus anjos que implica em um conflito contra Cristo e os seus. E Satanás vai na direção de atacar, em primeiro lugar, a Cristo, depois os seus. Essa descrição que a gente encontra aqui encontra a representação direta também num dos sonhos de José. Se a gente lembrar da história de José, filho de Jacó, antes de ele ir para o Egito, ele tem um sonho e compartilha com seus irmãos e compartilha com seu pai, que é o sonho de que feixes de trigo se dobravam ou se inclinavam sobre ele, fazendo uma reverência ao feixe de trigo ou ao José na representação do sonho. Outro sonho que ele tem é ele vê estrelas e vê o sol e a lua, e estes fazem reverência também a José. E é exatamente a imagem que aparece aqui no capítulo 12, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e 12 estrelas na cabeça. É a representação do sonho de José. O que nos leva à percepção de que mulher, aqui no sentido metafórico desse texto, não é a interpretação diretiva, por exemplo, de Maria, mãe de Jesus, uma vez que o filho varão que deveria reger as nações com cetro de ferro é Cristo. A mulher não é Maria, a mulher é uma representação do povo de Deus, de onde o Messias vem. E a gente sabe que não pode ser Maria, porque lá no verso 6 vai dizer que ela fugiu para o deserto, ficou 1.260 dias lá, protegida por Deus. Isso não aplica-se, não tem como aplicar, nem que a gente quisesse, a história de Maria, porque isso aqui nunca aconteceu com ela. Portanto, é uma metáfora, um texto simbólico que representa o povo de Deus, o povo de Israel, no caso inicial, e o povo de Deus por inteiro, quando a gente olha a história inteira do cristianismo, dentro do contexto de sequência do povo de Israel. Nessa situação retratada aqui, existe um conflito entre Satanás e Cristo. Cristo é morto, mas não fica morto. Ele ressurge e toma a vida de volta e vence o pecado. Portanto, a representação da vitória sobre a serpente se dá nessa ocasião em que Cristo morre e ressuscita. E ressurreto, ascende aos céus para junto do Pai do seu trono, restando a Satanás um outro alvo. E esse alvo passa a ser o povo de Deus. Aqui representado pelos apóstolos, pelos primeiros seguidores e todos os conversos cristãos que ao longo do tempo foram sendo perseguidos na condição da sua fé. Na sequência, o texto diz que há um tempo dessa perseguição, um tempo dessa agrura, e esse tempo é de 1.260 dias, que em profecia são anos. Portanto, estamos falando aqui especificamente nesse texto de um período longo de perseguições, tratado aqui e reconhecido aqui como o período do absolutismo cristão medieval, no seu apogeu, no seu período mais intenso, entre os anos 538 e 1798, quando ascende o absolutismo cristão na Europa. E, consequência disso, passam a ser perseguidos os cristãos. Se a gente observar a sequência do texto, ela faz todo sentido. Se a gente imaginar que a ascensão de Cristo se dá, o cristianismo inicia o seu processo de propagação, e quando ele está atingindo o seu auge de propagação, Satanás se volta contra o cristianismo. A partir da ascensão de Cristo, a pregação do evangelho levou à conversão de muitos, e essa conversão produziu incômodo àquilo que eram as intenções de Satanás. Por isso, a perseguição dele contra a mulher, ou seja, contra os descendentes de Deus, contra os filhos de Deus. A segunda parte desse texto, que é o que está nos versos 7 até o verso 12, descreve um outro ambiente. E no caso aqui, o ambiente é o céu. E aí diz: a peleja no céu, Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos, porém,
não há possibilidade de Satanás vencer a Jesus, a vencer a Miguel, e o resultado é expulso o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, sedutor de todo homem, atirado na terra. E então vem duas coisas importantes no texto. Primeira dessas coisas importantes é o decreto. Ouviu-se uma grande voz no céu que dizia: agora veio salvação, o poder do reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Portanto, tem uma referência interessante nesse texto, que embora a gente veja o conflito entre o bem e o mal, o conflito entre Satanás e Cristo, desde o início da história de Satanás, desde a primeira vez em que já não se acha mais lugar no céu para a convivência de Satanás e os anjos com os demais anjos, esse texto aponta para uma outra direção, que para além dessa, que também é parte dessa descrição, nos foca no período da cruz, quando Cristo vence o pecado em definitivo, no sentido da morte e da ressurreição, ascende aos céus com a autoridade de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e agora muda a fase do processo da redenção, que é a fase do trabalho de Cristo de forma ativa na remissão dos salvos pós-cruz, o que implica o julgamento, que está profetizado deveria acontecer pós-cruz, e a consequente remissão dos seus filhos por este julgamento. O que significa dizer que essa batalha que acontece no céu, seja ela literal na forma explícita, seja ela metafórica na forma simbólica, ela implica a expulsão definitiva de Satanás do céu, no sentido de possibilidade de acesso ao céu. Tanto é que ele já tinha sido expulso do céu antes, mas teve acesso ao céu, e a gente vê isso na história de Jó, no capítulo 1, quando Satanás vem entre os visitantes, filhos de Deus que estão no céu, e é indagado por Deus: qual é a razão de você estar aqui, se você não pertence a esse lugar? E ele mostra as suas credenciais. Eu venho de passear pela terra, de rodear a terra, de andar por ela, ou seja, eu tenho o direito de estar aqui entre os seus filhos porque eu sou o representante daquele mundo. O que mostra que Satanás já tinha tomado posse desse mundo no sentido do que ele achava fosse dele. E vai provocar Deus com essa posição. A gente conhece a história de Jó, não vou entrar nela aqui, mas essa história em particular que a gente está lendo aqui é posterior a isso, porque diz que os anjos venceram Satanás em termos de expulsão definitiva do céu com o sangue do Cordeiro, o que significa que Jesus já havia morrido e já havia ascendido aos céus. O que implica Satanás não tem mais ambiente no céu, uma vez que ele foi desmascarado de forma plena. A cruz desmascara as intenções últimas de Satanás para o universo inteiro e não há mais dúvida que pudesse pairar em qualquer lugar de que o que Satanás de fato queria era usurpar o céu, usurpar o lugar de Deus. E a cruz mostra isso claramente. Uma vez isso sendo mostrado, não há mais lugar para Satanás no céu em nenhuma hipótese. Nem visita, nem conversa, nem nada. Já não há mais ambiente algum para ele lá. Afinal de contas, ele atacou o príncipe do céu de forma direta. Dentro dessa abordagem, a gente vai ver outra coisa interessante, que é o fato de que ele acusava os irmãos e os filhos de Deus dia e noite diante do Pai, ou seja, era um sujeito que literalmente, em linguagem popular, infernizava o céu. No sentido não de convivência, porque ele já não convivia com o céu, mas no sentido de potencial entrada e discussão. E dentro dessa condição, aparece aqui uma coisa peculiar, que é o fato de que ele, além de não achar mais lugar no céu, ele é expulso para um outro lugar. E é o que o fim do bloco, desse segundo bloco, vai pontuar para a gente, que é: ora, pois, festejai aos céus e vós os que nele habitais, porém, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que significa que a reclusão de Satanás enquanto acesso ao céu e persistência na terra dá a ele uma nova missão com muita garra e muita gana,
que é destruir o povo de Deus na terra. Daí a perseguição contra a mulher. Então, a gente entende o verso 6 quando a gente compreende a explicação do que aconteceu por trás das cortinas nos versos 7 a 12. Ou seja, o verso 6, e foi a mulher escondida no deserto para que fosse protegida por 1260 dias, mostra a ferocidade de Satanás apresentada aqui no verso 12. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E esse pouco tempo é a intenção dele de destruir todo o povo de Deus. O terceiro bloco do capítulo 12 nos vai chamar a atenção para uma outra questão, que é a perseguição do dragão e a mulher, e também, neste caso, a derrota dele. Ele foi derrotado no sentido macro pela morte de Cristo e agora passa a ser derrotado em batalhas menores na perseguição ao povo de Deus. E essa terceira parte do texto vai descrever isso, ou seja, o dragão, vendo-se nessa condição de que pouco tempo lhe resta, o que acontece com ele? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Portanto, percebam que esse foi atirado na terra, nessa segunda referência, tem a ver diretamente com o pós-cruz. E dentro desse contexto de foco do pós-cruz, o que acontece com a expansão do cristianismo. Nessa condição de perseguição à mulher, que dera luz ao filho varão, foram dadas asas à mulher, como uma grande águia, para que voasse ao deserto, e o seu lugar, e aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, e aqui a gente tem uma referência clara do desenho profético do verso 6. O verso 6 falava em 1260 dias, mas o verso 13 e 14 dão conta de um tempo, tempos e metade de um tempo, e aí a gente só tem um texto na Bíblia para se lembrar dessa referência, que é o texto de Daniel 7:25. Ou seja, Apocalipse capítulo 12 está intimamente conectado com a profecia do capítulo 7 de Daniel, que dava conta daquela descrição conhecida dos animais do capítulo 7, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto animal. O quarto animal, lembram, simbolizava o Império Romano, e na cabeça dele tinha 10 chifres, e surgiu um chifre pequeno que abateu 3, e esse chifre dominou por um tempo determinado. E esse tempo era um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse período é o que está descrito em Apocalipse 12, que é o tempo da perseguição ao povo de Deus, portanto, o período medieval que vem logo pós-cruz, na parte inicial do modelo expansivo do cristianismo. Ao perseguir a mulher, Deus protege a mulher, ainda que as perseguições a tenham atingido e feito a mulher passar por sofrimento, mas ela encontra a guarida no deserto. Se a gente se lembrar da história, acontece nas perseguições europeias contra o cristianismo, a fuga dos cristãos para um mundo promissor, chamado Novo Mundo, descoberto lá em 1498, a América do Norte, o primeiro país protestante do mundo, no sentido de país inteiro. E os cristãos, que perseguidos na Europa por conta da sua fé, encontram na América a sua possibilidade de refúgio e de recomeço, iniciando uma história de um país com características livres, libertárias, tanto no sentido das amarras estruturais da Europa, principalmente as amarras monárquicas da Europa, mas também encontra a liberdade de fé e prática, a liberdade de consciência. E a América surge com esse pano de fundo, seja nas suas estruturas legais, seja na sua estrutura histórica. Portanto, de fato, o lugar não habitado, o lugar deserto, para onde foge a mulher, é este. Enquanto o lugar habitado, onde circulavam as perseguições, é a Europa, o mundo antigo conhecido de então. Na sequência, o texto vai pontuar que, como a mulher é protegida e Deus lança sobre a mulher, diante da mulher água como um rio para que trague os seus perseguidores, o que a gente vê na sequência é o dragão, não vencendo a mulher, vai fazer o quê? Vai atrás de outra estrutura, ele vai atrás de outro desenho, que é o remanescente da mulher. Portanto, quando a gente olha essa história correndo, ela vai passar o tempo até os nossos dias e a gente chega ao momento em que o remanescente surge. Portanto, voltamos ao capítulo 10 de Apocalipse, quando o remanescente, no
último período dessas perseguições, sobrevive, e essa sobrevivência pequena, a Igreja de Filadélfia, o finalzinho das profecias das 7 igrejas, dá origem a um movimento, e esse movimento, na época, movimento milerita, passa a acreditar que o final da profecia de Daniel 8 se cumpriria nos seus dias com a vinda de Cristo. Não vindo, veio o desapontamento. Do desapontamento, vem o retorno ao estudo da Bíblia, e do estudo da Bíblia, na busca do erro do desapontamento, algumas coisas aparecem. Além do erro, aparece todo o mapa profético e toda a doutrina bíblica, ela é descortinada. Doutrina essa que havia ficado velada durante o período medieval. O resultado disso é que a doutrina leva esse grupo à prática dessa doutrina. E daí o fato de que o dragão irou-se contra a mulher, não venceu a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, uma referência direta a uma questão primária, a obediência aos ditames bíblicos na sua forma completa, e o testemunho de Jesus, uma referência direta, no caso de Apocalipse 19, verso 10, uma referência direta à mensagem profética aparecendo novamente dentro deste período. E isso identifica o remanescente. Qual é a importância disso como uma lição introdutória das mensagens angélicas? A principal importância disso é a gente entender, primeiro, o cenário de uma batalha que está em curso. Desde antes do mundo, está uma batalha em curso entre Deus e Satanás. O mundo é o alvo dessa batalha. Satanás e Deus desejam a mesma coisa. Deus deseja salvar os seres humanos e Satanás deseja destruí-los como um ataque frontal a Deus. Desde esse início de batalha e a sua condução, há algo que já está decretado, a vitória de Deus sobre Satanás. Portanto, todo aquele que escolhe Deus já sabe que é vitorioso, já sabe que a batalha está ganha, já conhece quem é o sujeito que ganhou a batalha. Portanto, a escolha aqui é uma escolha, no mínimo, curiosa. Você escolher de que lado você vai ficar de uma batalha quando você não sabe quem vai vencer, depende de uma série de mecanismos de análise e ainda assim uma aposta de qual é o lado que vai sair vitorioso. Mas quando você já sabe quem venceu a batalha, embora a batalha esteja em curso, já há um vitorioso, não importa o que aconteça, escolher se torna uma situação muito simples. O interessante é que se você escolher quem já venceu a batalha, você tem que entrar na guerra num ambiente, num contexto da guerra em que parece que o outro lado está vencendo. E aqui é a parte complexa do desenho. Você sabe que Cristo venceu, mas o mundo parece demonstrar que quem está vencendo é Satanás. Porque há algo no texto que está bastante claro. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, de grande ira, e sabe que tem pouco tempo. Ou seja, ele já sabe que perdeu, sabe que tem só mais um pouco de tempo, então ele arregaça as mangas e vai com toda a força para cima. E por isso a sensação que a gente tem de que parece que ele está vencendo. Mas, na verdade, o que a gente tem é literalmente um sujeito doido, desesperado, lutando com todas as forças como um animal, tentando vencer uma batalha que ele já sabe que perdeu. E, neste contexto, nós somos chamados a escolher de que lado da batalha a gente vai ficar. Do lado daqueles que, reconhecendo a vitória de Cristo, aceitam a condição de remanescente e entram na batalha sabendo que vão ser perseguidos, assolados, espancados por todas as ações de Satanás, ou entram nas fileiras de Satanás e têm uma aparente pacificação por estarem do lado que parece que está vencendo a batalha. E esse é o contexto em que estamos vivendo, e é por isso que a representação identitária desse texto é importante para nós, como introdução da mensagem dos 3 anjos. Porque a mensagem dos 3 anos vai aparecer exatamente na sequência disso, com uma identificação igual. Os que guardam os mandamentos de Deus são os referenciados no capítulo 14 como sendo este remanescente para quem essas mensagens fazem sentido. E aí, estudar essas mensagens, na realidade, é estudar aquilo que está ligado à nossa prática, ligado à nossa vivência, ligado à nossa missão. Todo esse contexto de Apocalipse 14 vai nos dar essa perspectiva de
o que de fato temos para fazer, o que de fato temos diante de nós no nosso tempo da história. Eu espero que a lição desse trimestre seja uma lição, até por continuidade do que vimos no semestre passado, bastante interessante na complementação dos temas, porque no trimestre passado, fomos chamados a atenção de duas coisas importantes. Fomos criados por Deus e dele recebemos esse mundo como parte da nossa condição de legado e desistimos dele. A lição desse trimestre vai mostrar essa desistência, as consequências dessa desistência e o caminho de volta para casa. A lição do trimestre passado nos mostrou coisas que nós precisamos fazer para não esquecer aquilo que é a nossa casa, para não esquecer aquele que nos fez, não esquecer de que tudo é dele. A lição desse trimestre vai nos apontar para o retorno para essa casa e o caminho que estamos vivenciando para chegar lá, no sentido tanto do sonho de voltar para casa, quanto das dificuldades impostas pelo caminho por aquele que não quer que a gente trilhe esse caminho de volta para casa. Então, vai ser uma lição interessante como complementação do trimestre passado, fechando aí o nosso primeiro semestre de ano com essas duas lições provocativas para todos nós. Espero que seja uma boa semana para vocês, um bom estudo e revisão desse capítulo que é conhecido, é bem conhecido da Igreja Adventista, bem conhecido como parte da nossa identidade e doutrina, mas que carece de uma visitação proximal para a gente ter como anteparo de tudo aquilo que vamos estudar depois nas próximas lições. Bom, boa semana para vocês, um bom restante de atividades. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos porque, a despeito de todas as questões envolvidas nesse conflito, temos uma que nos importa, que é o fato de que Cristo já saiu vitorioso. Te agradecemos porque na misericórdia de Cristo podemos ser abraçados por essa mesma mensagem e, na esperança da breve volta de Cristo, nutrirmos aquilo que é necessário para o desempenho da missão. Sabemos que teremos dificuldades, sabemos que estamos no meio de uma batalha, mas confiamos na força e poder do Teu Santo Espírito para que cada um desses desafios possa ser superado a contento e de acordo com a Tua santa vontade. Perdoa os nossos pecados, revigora em nós a esperança da Tua breve volta, que lhe pedimos por Jesus. Amém.